Borat, fita de cinema seguinte. Borat está de volta. Eu ainda lembro do programa da Ali G Show, que era um programa que tinha na televisão, não me lembro qual TV a cabo, isso lá para início dos anos 2000, que tinham três personagens. Era o Ali G, que era um rapper, era o Bruno, que era um homossexual afetado que lidava com moda, e tinha o Borat. O Borat era um repórter do Cazaquistão entrevistando pessoas nos Estados Unidos. E o que era genial do Borat é que ele é um personagem ingênuo, bobo, e ele entrevistava as pessoas e as pessoas não sabiam que ele era um ator interpretando aquilo. Então, cara, as reações eram muito legais. Sem dúvida, era o melhor dos personagens, tanto que virou filme. O Bruno também virou filme. Mas o personagem do Bruno não é tão legal quanto o do Borat, na minha humilde opinião. Então eu não gostei tanto do filme do Bruno, apesar de ter umas piadas muito boas também. O primeiro filme do Borat foi de 2006. E era difícil uma continuação porque o filme fez sucesso e o Sacha Baron Cohen passou a ser um cara conhecido. Então como é que ele vai pegar esse personagem que as pessoas agora já sabem quem é? Então ele não vai conseguir parar uma pessoa na rua e entrevistar porque vão saber que ele é o Borat, né? Então a continuação ficou na geladeira e agora que saiu a gente entende por que saiu agora. Mas antes vamos à sinopse. Continuação da comédia de 2006 centrada nas aventuras da vida real de um jornalista de televisão cazaque fictício chamado Borat. O título original do filme acho que é maior do que essa sinopse. Olha só o título original como é que é. Borat's subsequent movie film, Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. Desculpem meu inglês. O primeiro Borat eu acho genial, apesar de não ser algo que eu recomendo para todo mundo, porque além de ser um humor politicamente incorreto, é um humor muitas vezes grosseiro. Tem umas cenas que são bem grotescas. Tem uma cena que talvez seja um dos momentos que eu mais ri no cinema naquela época, que é o Borat e o assistente dele, os dois pelados num hotel, e que a cena é grotesca, mas é muito engraçada, muito, muito engraçada. Mas eu não recomendo para qualquer um porque não é um humor tão fácil assim. O primeiro Borat, que foi lançado em 2006, 14 anos atrás, ele focava mais em satirizar os costumes do American Way of Life. Esse agora focou mais na política. E aí a gente entende por que ele foi lançado agora. Porque ele precisava ser lançado antes da eleição norte-americana que acabou de acontecer agora, sei lá quem ganhou. A gente vive num mundo cheio de tensões de extremistas de todos os lados e polarização e ódio de um lado contra o outro, ódio do outro lado contra o primeiro e uma situação bem chata, mas o mundo inteiro está assim, então o Borat aproveitou para cutucar essas pessoas e tem umas cutucadas muito boas em alguns extremistas lá. Tem uma cena que eu ouvi falar que ele estava de colete à prova de balas porque ele tinha medo de realmente levar um tiro. Ainda dentro do lado político, tem uma parte que eu achei impressionante no filme, e não vou entrar em muito spoiler não, mas eles conseguem fazer uma entrevista com o Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York e atualmente trabalha na campanha do Trump, e eles pegaram o cara numa situação muito constrangedora. E eu fico me questionando como é que aquela cena foi liberada para entrar no filme. Eu não sei qual é a repercussão, mas essa cena deve estar dando alguns problemas por lá. Para driblar o problema do Borat ser um personagem conhecido, o filme ele usa a filha do Borat, a Tutar, que é interpretada pela Maria Bakalova. A Tutar é uma personagem muito legal, eu gostei. Eu ainda preferia se fosse o Borat, só que não tem mais como fazer o Borat, então vamos adaptar. E, cara, a menina mandou bem. A menina tem umas posturas que são muito na onda do filme. Tem uma cena que é muito engraçada, que ela engole um bonequinho e que ela chamava o bonequinho como se fosse o pai, e eles vão conversar com o pastor e não falam que é um bonequinho, dão a entender que é um bebê que está dentro dela. E, cara, essa cena é bem no clima do primeiro filme. Na inevitável comparação, eu ainda prefiro o primeiro filme. Primeiro, porque eu prefiro humor em cima de costumes sociais do que humor político. E segundo, porque eu gostava daquele repórter ingênuo ou bobão entrevistando o pessoal desavisado, coisa que não dá mais para fazer. Mas mesmo assim, para quem gosta desse estilo de comédia, ainda é um filme muito engraçado.
E para quem tá ligado no lado político, esse filme deve ter influenciado alguma coisa lá na campanha norte-americana. Ah, esqueci de falar. Borat 2 é mais um de streaming, tá disponível no Amazon Prime. Então é isso. Yakshabash! Valeu!